Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e nessa videoaula vamos falar das briófitas, as primeiras plantas a chegarem no ambiente terrestre. E como principal exemplo, falou em briófita, lembre-se dos musgos e também das hepáticas, musgos ainda mais importantes. Então uma aula bastante simples, você já viu a nossa aula de introdução, já sabe os conceitos, sabe que essas briófitas, por serem plantas, fazem fotossíntese, são multicelulares, tem suas células eucarióticas, tudo aquilo que a gente falou na aula de introdução, ok? Então vamos lá. Características, elas são, pessoal, briófitas são pequenininhas, pequenininhas. A maioria delas não passa nem de 5 centímetros, muito embora algumas cresçam bastante. Mas elas são bem pequenininhas e delicadas. São delicadinhas, né? Então elas também são avasculares. Lembra? As únicas plantas, o único grupo de plantas avasculares são as briófitas. Agora te liga aqui, eles são dependentes da água, os gametas. Para o gameta masculino chegar no gameta feminino, ele vai nadando. Então eles são dependentes da água. Não consegue reproduzir fora da água. Isso é uma informação importante para as briófitas. Outra coisa exclusiva das briófitas é que a fase dominante, ou seja, a fase do ciclo das briófitas que mais predomina, que está mais presente, é o gametófito, a porção que está formando os gametas. Vou explicar para vocês aqui um pouquinho depois no ciclo. Bom, elas são pequenas, são delicadas, são avasculares, então a grande maioria das espécies só vai se dar bem em ambientes úmidos e sombreados. Então, tu não vai... Gente, normalmente tu quer procurar musgo, tem uma prática de musgo, eu tenho que procurar. Onde é que tu vai procurar? Bom, tu vai num lugar que é úmido. Você vê que normalmente aquele tapete verde, ele começa a se criar onde? Embaixo dos lugares onde tem luz, tem que ter luz, só que são lugares muito úmidos. E de preferência não é um sol direto, embora tenha luz, ele bate uma sombrinha ali, porque o sol direto nessas plantas vai ressecar. Mas existem exceções. Sempre na biologia, a única constante é a variável. Então sempre tem exceção. Alguns grupos de musgos podem viver sobre rochas, por exemplo, inclusive em contato direto com o sol, ou em ambientes extremamente frios, como no Círculo Polar Ártico. Mas então tu tem que saber, embora existam essas exceções, falou em briófitas, imagine lugares úmidos e de preferência sombreados, beleza? Agora, não possuem, olha só, não possuem raiz, caule ou folha, não possuem. Mas existem estruturas semelhantes que têm a mesma função das raízes, dos caules e das folhas em outras plantas, beleza? E aqui, ó, falou em briófitas também, você tem que saber que existem 3 grupos. O grupo 1, por exemplo, que são as briófitas em si, fazem parte os musgos. Então, musgo é aquele tapetinho verde, eu sou apaixonado por acho eles muito bonitos. E eles estão no grupo de briófitas. São os mais importantes, é o que o vestibular te cobra. Nesse momento é o que você tem que saber, o formato do seu corpo, as suas estruturas, é a briófita com o exemplo do musgos. Tá? Repara que o gametófito dele, que é essa parte que eu já vou falar, é ereto. Nesses 2 grupos, o gametófito, ele cresce horizontal, assim, ele cresce no sentido do chão. É o que difere as briófitas desses outros 2 grupos. Mas também tem as hepatófitas, que são as hepáticas. Essas plantinhas aqui que também são briófitas, mas um pouco diferente dos musgos. E tem uma menos importante ainda, mas vá aqui, peça aí, que são as antocerófitas. São os antóceros, são outros tipos de briófitas, ok? Então aqui vamos falar da organização corporal de um musgo. Lembrando, o musgo é briófito, o principal exemplo. Então, estamos aqui. O corpo de um musgo é chamado de talo. Então, falou em talo, é tudo. Beleza? Agora, repara, tem a parte do esporófito. Esporófito, tu já viu a aula passada, tu sabe que é aqui, nessa região, nessa porção da planta, que são produzidos os esporos. E também tem o gametófito. Você vai ver depois no ciclo que algumas células daqui vão produzir gametas, por isso gametófito. Então o esporófito, essa região aqui está produzindo esporos, e o gametófito, essa região aqui vai produzir os gametas, beleza? Ó, lembra que eu falei que não tem raiz, nem caule, nem folha? Mas tem rizoide, não é raiz, mas tem função semelhante à raiz, o cauloide,
que não é um caule, mas tem função semelhante ao caule, e filoide, que não é folha, mas tem função semelhante à folha, fazer fotossíntese e tudo mais. Daqui, pessoal, do gametófito que parte uma haste, essa haste que vai formar o esporófito, tudo que está aqui. Na ponta dessa haste tem a cápsula, e aqui dentro tem células fazendo meiose e produzindo esporos. Portanto, os esporos são N. É muito importante você saber que o esporo é N, ok? Então essa é a primeira parte. Agora eu vou apagar, porque, pessoal, o que é o mais importante de saber de música? É tão chato estudar. Principalmente a gurizada, vocês aí que estão querendo fazer medicina, falam, puxa vida, tem que estudar planta. Infelizmente, a gente tem que saber, mesmo às vezes, não gosto muito, mas tem que saber. Mas lembre-se, não é você decorar cada detalhe, cada nome do ciclo, tu enlouquece. Mas você entendendo o mecanismo, quando chegar no vestibular, ao ler as opções, tu vai matar a questão, tenho certeza. Então agora eu vou apagar, vou falar um pouco do ciclo e também, sempre para os vestibulares, além das características, é muito importante você saber da importância de cada um dos grupos. Então também falarei das aplicações, importância econômica das briófitas no geral, ok? Então, vamos apagar e seguiremos com a aula, fica ligado. Então agora vamos falar da reprodução das briófitas. Mano, velho, vem comigo, muita calma, olha só. Primeiro, ela pode ser assexuada, não há troca de material genético, e nesse ponto você tem que saber que a reprodução assexuada pode ser por fragmentação, simplesmente a planta é fragmentada. Passou um animal lá, chutou, choveu muito, fragmentou, sei lá, sai um fragmento da briófita. Como é uma planta ainda pouco, não é tão especializada, na verdade, ela consegue um fragmento dela, vai se fixar no ambiente e ali fica de boa, se reproduz não, cresce novamente, é um tipo de reprodução assexuada. Ou pode ser por gemulação, quando a própria planta produz o que a gente chama de propágulos, que é, imagina, tá aqui a briófita, de repente algumas células aqui sofrem mitose, diferenciação e formam uma mini plantinha, uma mini briófita, que sai da planta, é carregada normalmente pela água, chega num outro local, e ali ela fica, se instala e está vivendo. Então, se assexuada não há troca de material genético, então ela pode fazer também. Agora, a reprodução sexuada ocorre daí, a gente estuda todo aquele ciclo chato que tem, não fala, professor, não aguento mais estudar isso. Enfim, eu sei que é chato, eu confesso que é chato, mas infelizmente eu até te aconselho a não tentar ficar bitolado, decorar todos os nomes, que senão na prova tu faz confusão. Mas você tem que entender o processo. E para entender o processo, alguns nomes chaves você tem que se ligar. Então olha só o que eu coloquei aqui, para começar o ciclo a gente vai começar por aqui. Tem os anterídeos, que é a estrutura masculina, e nos anterídeos formam-se os gametas. Ai, professor, gametas, tem um nome específico? Sim, o gameta é anterozoides. Anterozoides, não lembra espermatozoides? Então tá aqui, é o espermatozoide, espermatozoide porque não é um espermatozoide, é um gameta da porção masculina dessa planta, tá? Tanto é que a maioria dessas plantas ela vai possuir sexos separados, vou falar logo adiante para vocês. E o arquegônio é feminino, então forma os gametas femininos. O nome do gameta feminino nas briófitas é chamado de oosfera. Aí me lembra de ovócito lá e tal, então tu lembra assim, aí tu não vai te esquecer. Horas, a união do anterozoide com a osfera vai formar ali o zigoto, depois o embrião e vai embora. Então esses nomezinhos você tem que saber, ok? Agora eu vou projetar aquela imagem bisurada para vocês, no qual eu vou narrar o que está acontecendo ali, para que você se ligue e no final dela chegar, pessoal, até que não é tão difícil assim, então fica ligado. Então aqui está, gurizada, repara que a maioria dessas espécies é dioica, ou seja, cada indivíduo tem um sexo. Existe a planta masculina e a planta feminina, tranquilo. Aqui no anterídeo estão ocorrendo, que é a estrutura reprodutora masculina, estão ocorrendo a formação dos anterozoides, que são esses gametas, no caso masculino, que tem flagelos. Grave, esses gametas têm flagelos, vocês vão entender o porquê. E aqui no arquegônio é a estrutura reprodutora feminina. Aqui dentro é formada uma única oosfera, que é o gameta feminino. Bom, as briófitas dependem da água para a sua fecundação, porque o anterozoide, gameta masculino, ele tem flagelo e precisa nadar. Lembra, flagelo não faz ele voar, faz ele nadar em direção à oosfera. Quando eles se unem, ou seja, quando ocorre a fecundação entre o anterozoide e a oosfera, surge um organismo, um zigoto, na verdade, já diploide.
2N, era N os gametas, agora ficou 2N aqui. Ele vai começar a se diferenciar até formar o embrião da planta. O embrião ele vai se desenvolver sobre, te liga, sobre o gametófito feminino, porque essa fecundação, tudo aqui lembra é planta, está acontecendo dentro do organismo materno. Portanto, ele vai se desenvolver sobre essa estrutura, sobre o gametófito feminino. E aí, ele forma o que a gente chama de esporófito. É aqui no esporófito que vão formar os esporos. Bom, perceba que o embrião recebe substância nutritiva da planta-mãe. E esse processo, vocês podem anotar aí também, pode cair em vestibular, chamado de matrotrofia. Matro, né? Lembra aí de mãe e alimento. Na ponta do esporófito, existe aquela estrutura que nós estudamos no início da aula, chamada de haste, que suporta a cápsula. Aqui na cápsula existem células chamadas de esporócitos. Estas células estão sofrendo meiose e originando os esporos haploides. Lembram? Aqui os esporos são formados por meiose. Bom, quando os esporos são liberados e se encontrarem um ambiente apropriado, eles vão germinar e formar o que a gente chama de protonema. Protonema é uma estrutura inicial que logo vai se diferenciar para formar o gametófito. O gametófito, você já sabe, começa a formar agora os gametas, masculino ou feminino, que vão se encontrar, fecundar e dar origem a um novo ciclo. Repara que não é um bicho de 7 cabeças assim. Então tá, gurizada, feito. Já sabe o ciclo. Agora vamos falar um pouco da importância das briófitas. Algumas, eu listei as principais aqui. Um muito importante, grave esse nomezinho, é um gênero Sphagnum. É uma alga muito importante para a agricultura e tudo mais, porque elas fazem uma retenção muito grande de água. Então elas retêm água, e mesmo em ambientes, agora está seco aqui, só que elas guardaram água nela. Inclusive, usa muito em plantação de arroz, que precisa estar encharcado. Então são algas que retêm a água, e se tem um estresse hídrico, não chove durante um tempo, elas ali vão dar suporte para a plantação. E além disso, principalmente na Primeira Guerra, algas, né, desse gênero foi usado como antissépticos, né, para curar ferida e tal. Então elas têm essa propriedade também. Outra, os musgos, na verdade, vamos falar das briófitas no geral, eles fazem a conservação de encostas. Ou seja, eles estão na encosta e eles evitam, por exemplo, deslizamentos. É pouco, claro, elas não têm raiz, não são profundas. Mas estando em encostas, elas protegem essa encosta de chuva, de erosão e, consequentemente, está preservando aquela região. E, portanto, são indicadores ambientais. Tu vê, tá sempre com briófita aqui, tá uma charmosa, lindo, isso aqui, de repente passa um mês, as briófitas tudo morre. Opa, tem alguma coisa errada ali. Então eles estão indicando que tem poluição ou que tem algum desequilíbrio ambiental naquela região. Isso aqui não precisa nem falar, cadeia alimentar, então tudo que é ser vivo, direto ou indiretamente, tem ali forma, participa de um tipo de cadeia alimentar, de teia alimentar, ok? Que nós vamos explorar isso muito mais na parte de ecologia. E também existem as turfas que fazem parte de musgos, inclusive desse gênero, e outros vegetais lá, diferentes tipos de vegetais. O que acontece? Eles estão lá em decomposição, tudo mais, e também retêm água, importante para plantações, para o solo e tudo mais. E também, por eles armazenarem muito carbono, eles podem servir como combustível, mas a queima desse combustível, ora, se queima um combustível rico em carbono, ele vai liberar dióxido de carbono. Dióxido de carbono pode ser, é um gás, efeito estufa, então ele pode causar algum desequilíbrio na atmosfera se você queimar muito dessas turfas aqui, que as pessoas acabam fazendo, e consequentemente pode ocorrer poluição aí atmosférica, poluição por CO2, ok? Então, gente, essa é a aula de briófita. Não é um bicho de 7 cabeças, eu até gosto delas, eu acho lindo, né? Briófita, sabe, os musguinhos do cantinho, tu vai lá, tu toca, são macios, parece um tapetinho, olha, coisa mais bonitinha e tudo mais, ok? Gurizada, fica aqui meu grande abraço para vocês e nos vemos muito em breve na aula de pteridófitas. Um grande abraço.